Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo complementar de hoje diz a respeito do direito de sucessões. Não se assustem com esse nome agora, eu tenho certeza que até o final do vídeo vocês vão entender um pouquinho desse ramo do direito e o quão importante ele é para as nossas vidas. A morte é um processo natural, eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram, por alguma situação de morte na família, nos amigos, ou conhece alguém que já tenha passado. A pandemia, infelizmente, aumentou significativamente o número de mortes, no Brasil. Foram mais de 500 mil mortes por conta de Covid, durante esse tempo de pandemia. E é muito difícil, existem muitas coisas relacionadas à herança que as pessoas têm muita dúvida e por isso é que nós resolvemos trazer esse tema aqui para vocês hoje. A sucessão é a alteração de titularidade de bens e ela pode acontecer por ato inter vivos ou ato causa mortis. O ato inter vivos é quando ocorre a transferência da titularidade de bens entre duas pessoas vivas, de forma contratual ou de forma consensual, como, por exemplo, o contrato de compra e venda. Já o ato causa mortis, essa transferência da titularidade do bem, ela vai ocorrer devido ao falecimento de alguma pessoa. E ela pode ocorrer através da lei ou através do testamento. E é exatamente essa sucessão causa-mortes que vai dar o direito para outra, a herança. Antes de mais nada, eu preciso conceituar para vocês alguns termos e alguns sujeitos que serão importantes para a gente no caminhar desse vídeo. E o primeiro sujeito que eu tenho que falar para vocês é a respeito do de cujus. Quem é o de cujus? É o autor da herança, é o próprio falecido. Então, vai ser uma nomenclatura que vocês vão ouvir bastante aí no decorrer do vídeo, então fiquem ligados nesse termo, de cujus, é o falecido. A herança é o patrimônio que será transferido, são os bens e obrigações pertencentes ao de cujus. Os herdeiros são aqueles que serão beneficiados pela herança. E podem ser legítimos, ou seja, que são decorrentes da lei, e podem ser testamentários, que são aqueles em que o próprio de cujus, quando em vida, escolheu para receber, para ter um benefício, para receber a herança e deixou isso expresso no testamento. Tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar nesse documento chamado testamento, mas aqui no Brasil não é muito comum. A maioria das sucessões que se ocorrem através da herança legítima, para os herdeiros legítimos, que também podem ser chamados de necessários. Os herdeiros legítimos, então, de acordo com a lei, eles possuem uma ordem a ser seguida. Primeiro são os descendentes, depois os ascendentes, o cônjuge ou companheiro e os colaterais. Quem são os descendentes? São os filhos, os netos. Os ascendentes são os pais, os avós. O cônjuge é aquele, que se fez uma união através do casamento, enquanto que o companheiro é aquele que se uniu, com uma outra pessoa através da união estável. E também tem os colaterais, que são os irmãos, os tios, os sobrinhos, e eles ficam aí por último na ordem, nesse escalonamento. Atualmente, o STF, ele equiparou o cônjuge ao companheiro no direito de sucessões, mas nem sempre que isso aconteceu. Antigamente,
antes dessa decisão do STJ, o cônjuge, ele tinha direito prioritários em relação ao companheiro. Mas isso foi dado como inconstitucional e agora eles têm direitos sucessórios equiparados. Os herdeiros mais próximos excluem os herdeiros mais remotos. E quando se tem herdeiros descendentes, os outros estão excluídos da partilha. O que isso quer dizer? Eu vou dar um exemplo para vocês, porque eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, vamos supor que o de cujos, ele era solteiro, e quando ele faleceu, ele deixou vivo, né? Filhos, netos, mãe e irmãos. Para quem que ficaria essa herança? Ficaria para os filhos. Por quê? Porque os filhos são os descendentes mais próximos. Então, não ficaria nem para os netos, nem para a mãe, nem para os irmãos, porque naquela escala que eu falei para vocês, naquela ordem que eu falei para vocês, os descendentes mais próximos são aqueles que vão herdar o patrimônio, né, do de cujos. E agora vamos mudar um pouquinho o exemplo e vamos supor que ele não tinha nem filhos nem netos. Com quem ficaria essa herança? Ficaria com a mãe, porque naquela ordem, naquele escalonamento, os ascendentes vêm em segundo lugar. E no caso aqui, né, no caso que eu passei para vocês como exemplo, a mãe é que estaria em segundo lugar, já que não se tem nem filhos e nem os netos, né? Quando se fala em cônjuge, é muito importante eu falar para vocês a respeito de um termo diferente da herança, que é a meação. O cônjuge meieiro é aquele que possui metade dos bens do falecido, mas não por decorrência da sua morte, mas sim por decorrência da escolha do regime de bens no momento do casamento. Então, por exemplo, um casal que ele se uniu através do regime de comunhão universal de bens, significa que todos os bens de um e do outro se uniram. E então, com a morte, com o falecimento de um deles, o cônjuge sobrevivente, ele tem direito a 50% do patrimônio, tá? E isso não é através da herança, mas sim através da meação. Então, ele é considerado cônjuge meieiro. Então, nesse caso, vamos supor que tinha filhos e tinha o cônjuge, e eles tinham um contrato de regime de bens de comunhão universal. Então, 50% do patrimônio vai para o cônjuge meieiro e 50% vão para os herdeiros. No caso, seriam, por exemplo, 2 filhos, aí cada um ficaria com 25%. Agora, se for o regime de comunhão parcial de bens, então somente os bens que foram adquiridos após o casamento é que são unificados. E então, o cônjuge meieiro, ele terá direito a 50% desse patrimônio que foi adquirido após o casamento. Se antes, né, a pessoa falecida, ela tinha algum patrimônio, esse patrimônio é particular, então ele faz parte apenas da herança. E no regime de separação convencional de bens, então não há meieiros, porque os patrimônios, eles não se unificam. O que tem no nome de um pertence a um, o que tem no nome de outro pertence a outro. Nesse caso, quando há um falecido, o cônjuge sobrevivente, ele vai concorrer à herança junto com os descendentes. Mas não se fala em meação, aqui nesse caso se fala em herança mesmo. Os últimos termos e sujeitos que eu tenho de falar para vocês são relacionados ao inventário. O que é o inventário? É um documento que detalha o patrimônio da pessoa falecida e que, para que esse patrimônio ele possa ser partilhado. Pode ocorrer na forma judicial e na forma extrajudicial. Na forma judicial, quando ocorre, o juiz ele escolhe um inventariante. E essa pessoa é quem vai ditar todo o patrimônio do de cujos, para que esse patrimônio seja partilhado.
E essa herança em juízo é conhecida como espólio. Bom, agora eu tenho uma perguntinha para vocês. Vocês acham que um herdeiro ele pode perder o direito de herança? Para quem respondeu que sim, está correto. O herdeiro pode sim perder o direito da herança. Aqui no Brasil a gente tem um caso muito comum, que é o da Susana Richthofen. Ela matou os pais e por conta disso ela perdeu o direito de herança. Exatamente são nesses casos que ocorrem, né, essa perda do direito de herança, onde o herdeiro ele atentou contra a vida, contra a honra do decujus, ou de um dos seus descendentes ou ascendentes, ou até do cônjuge. E aí então ele perde o direito de receber a sua herança. Bom, pessoal, é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês um pouquinho. E agora eu passo a palavra para Maria, minha colega. Oi pessoal, meu nome é Maria Caroline e eu vou dar continuidade nesse vídeo que a gente está explicando um pouquinho sobre noções básicas de direito das sucessões. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar sobre inventário, só que muitas vezes a gente ouve essa palavra, mas não tem muita noção do que é isso, do que se trata, só conhece o termo de uma pessoa faleceu, às vezes um conhecido, por vezes um parente, além de toda a dor e sofrimento, ouve-se falar dessa questão do inventário e isso às vezes está muito relacionado a problemas, brigas em família, questões controversas. E agora eu vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre o que é isso. Bom, o inventário ele nada mais é do que um procedimento onde é feito um levantamento de todos os bens que aquela pessoa que faleceu deixou e vai indicar a situação, como que cada um desses bens ele se encontra e além dos bens também indicar valores, dívidas que compõem o chamado espólio, conforme a Renata já explicou anteriormente para vocês, que é aquele conjunto de bens, valores, obrigações e direitos que foram deixados pela pessoa que faleceu. E além disso, também é no inventário que o inventariante, que tem uma função muito importante, que é uma pessoa que na verdade vai abarcar para si muitas responsabilidades, não é um benefício, na verdade é uma responsabilidade muito grande que se dá a essa pessoa, que fica na administração dos bens, né? Essa pessoa, além de estar na administração dos bens, ela é a responsável também, além de indicar o patrimônio, conforme eu falei anteriormente, né? Indicar também de forma bem pormenorizada quem são cada um dos sucessores dessa herança. É possível que vocês se deparem com o termo inventário ou ainda também com a expressão arrolamento de bens. A diferença aqui é que o arrolamento de bens ele é um procedimento, uma tramitação mais simples, porque os bens que foram deixados são de valor menor. Já no inventário, o falecido, o decujus, ele deixou bens com valor mais alto. Mas aqui, para ficar mais fácil de vocês entenderem, eu vou falar de uma forma genérica, sem entrar nessas questões de processo, então eu vou acabar chamando tudo só de procedimento de inventário, tá ok? E é dentro do procedimento de inventário que a gente tem o que a gente chama de partilha. Ela ocorre quando esse procedimento de inventário já está quase na sua finalização. E ela é um momento em que acontece a divisão dos bens deixados entre os herdeiros. E a partir desse momento, como os bens foram divididos, os herdeiros eles passam a ser responsáveis por eventuais dívidas que foram deixadas pelo falecido e que não foram, que até então não haviam sido quitadas, alguma responsabilidade que se descobrir depois. Só que é muito importante frisar que essas dívidas, essas obrigações, elas nunca vão ultrapassar o limite daquele valor que foi recebido como herança pelos herdeiros. Isso quer dizer que é o próprio patrimônio, na verdade, que o falecido deixou, que está respondendo pelas dívidas, pelas obrigações que o falecido contraiu. Não é que essas pessoas estão pagando a mais, tirando dinheiro do próprio bolso. Não, é a própria herança que está respondendo por isso, os próprios bens deixados. A diferença é que agora eles estão partilhados, então cada um vai responder dentro do limite que recebeu.
E antes da partilha, de acontecer a partilha, todos esses bens, eles estavam no que a gente chama de espólio, né, que eu acabei de explicar para vocês, e era esse espólio que respondia pelas dívidas. E agora, com a divisão feita, passa a ser cada um dos herdeiros. Então, por exemplo, se após a partilha se descobre uma dívida do autor da herança, né, do falecido, no valor de 20 mil reais, e supondo que ele tinha deixado 2 herdeiros e que cada um desses herdeiros receberam 5 mil reais cada um deles vai ser responsável apenas pelo valor que herdou, ou seja, 5 mil reais um herdeiro, 5 mil reais outro herdeiro, que totaliza 10 mil. Não é o suficiente para pagar a dívida, mas eles não vão ter que receber além, eles vão pagar apenas os 5 mil que cada um recebeu, que totalizam 10 mil reais. E esse procedimento de inventário, ele pode ser realizado de forma judicial ou extrajudicial. No caso do inventário judicial, existem algumas determinadas situações que a lei obriga que seja feito de forma judicial, que é quando existem alguns herdeiros que são menores ou incapazes. Isso acontece justamente porque se busca proteger o patrimônio que esse menor, que esse incapaz, ele vai receber. E aí o procedimento judicial, ele permite também que o Ministério Público atue no processo, acompanhe e se manifeste, assim como acontece em outros processos que envolvem interesses de menores incapazes, que o Ministério Público ele acompanha. Então, esse inventário judicial é aquele que acontece no fórum, que se ajuiza uma ação perante o Poder Judiciário. E, além disso, também, o inventário judicial ele acaba sendo utilizado quando as pessoas, os herdeiros, eles não concordam com a forma com que se pretende partilhar, com os valores que as pessoas estão atribuindo a um bem, e aí, por conta de necessitar dessa discussão maior, de se produzir provas, de se avaliar, de alguém imparcial que decida, ele acaba também, essa situação acaba sendo também levada ao Poder Judiciário. Então, isso significa dizer que o inventário judicial ele pode ser admitido, ele pode ser realizado em qualquer hipótese. Só que existem essas duas que eu mencionei, que a lei obriga que seja feito dessa forma pela via judicial. Já o procedimento do inventário extrajudicial, ele vai acontecer perante o tabelionato de notas e protestos, né, o cartório de notas, e para que ele aconteça é necessário, então, que os herdeiros eles sejam todos maiores e capazes, e também que não se tenha discussão a respeito da partilha dos bens, que sejam todos os herdeiros concordes. Uma situação interessante que eu queria trazer para vocês aqui agora é um caso que aconteceu em Leme, em São Paulo, onde um juiz acabou autorizando que um herdeiro menor fizesse parte de um inventário extrajudicial. Só que essa situação ela foi bem específica e foi demonstrado que todos estariam recebendo o mesmo valor, que o menor ele não teria prejuízos. Mas isso não é a regra, não é o que a lei determina, porque a legislação diz que no caso de herdeiros menores ou incapaz, o inventário ele vai ter que acontecer de forma extrajudicial, conforme eu expliquei para vocês. Outra coisa que é muito importante mencionar sobre o inventário extrajudicial é que ele é muito mais ágil, ele é um procedimento que não envolve o Poder Judiciário, justamente por isso extrajudicial. E o Poder Judiciário, como muitos de vocês já devem saber, já devem ter ouvido falar na mídia, noticiando, ele tem muitos processos a resolver, muitas questões, muitas vezes muito mais urgentes do que um mero procedimento. E isso faz com que os processos acabem demorando muito mais, e pela via extrajudicial tudo pode ser resolvido de forma mais rápida. Com isso pode ser que se evitem até mesmo problemas que poderiam gerar pela demora entre a família ou outras questões. Então a via extrajudicial ela acaba tendo esse benefício que é muito interessante para os herdeiros. É importante destacar aqui para vocês que caso o de cujus ele tenha deixado bens imóveis como uma casa, um apartamento, um sítio, após ser realizado o inventário, é necessário que o documento que contém a partilha ele seja levado ao cartório de registro de imóveis para que a transmissão desses bens seja averbada na matrícula.
Mas com isso agora que eu falei, vocês podem ter se pensado, o inventário extrajudicial já não aconteceu no cartório? Por que eu vou ter que levar esse documento novamente lá? Aí aqui agora eu explico para vocês. Na verdade, existem dois cartórios, que é o tabelionato de notas e protestos, que as pessoas acabam chamando de cartório de notas, e o outro que é o cartório de registro de imóveis, onde se registram os imóveis, tem-se a matrícula, as certidões, esses bens. E então, no caso, o que acontece? O inventário extrajudicial, ele acontece no tabelionato de notas, no cartório de notas. Para ficar mais fácil para vocês pensarem, aí em Poços de Caldas, ele fica localizado na Rua Paraíba. E com isso, com a partilha feita, tanto no processo, no inventário judicial, quanto no extrajudicial, essa partilha ela vai ser então levada ao cartório de registro de imóveis, que é o cartório em que esse bem imóvel ele está matriculado. E lá vai se proceder à averbação, vai constar que esse bem ele foi transmitido por conta de herança a determinado sucessor. Também existe o inventário negativo, que é uma situação que às vezes a gente não ouve falar muito, mas que pode ser muito interessante. O inventário negativo ele vai ser utilizado quando uma pessoa falece e não deixa bens. E ele pode ser obtido tanto na forma judicial quanto extrajudicial, e ele vai servir justamente para confirmar que não existem bens deixados por aquela pessoa que faleceu. E com isso, é possível que os herdeiros dele comprovem essa situação e, por exemplo, eles não respondam por eventuais dívidas deixadas pelo falecido ou que consigam uma finalização, por exemplo, de uma pessoa jurídica que esse falecido era sócio, que está sem movimentação, e eles consigam dar a baixa nisso. Ele serve, então, justamente para demonstrar que a pessoa que faleceu não deixou bens. Agora, então, vocês já viram os principais termos jurídicos que a gente utiliza no direito das sucessões com a Renata, e comigo vocês já entenderam o que é um inventário e que ele serve para discriminar os bens e as dívidas que foram deixados pelo autor de herança e realizar a partilha entre os herdeiros, respeitando a ameação nos casos que ela existir. Então, com isso, eu me despeço de vocês, porque agora o meu colega William ele vai dar continuidade no assunto que a gente está tratando e vai trazer uma discussão que é muito interessante sobre uma decisão do STF que equiparou o cônjuge e o companheiro para essas situações que a gente está tratando sobre sucessões. Então, fiquem atentos, que é uma questão muito importante, muito interessante, que o William vai comentar um pouquinho mais com vocês. Até a próxima! Olá pessoal, meu nome é William e dando continuidade aqui as minhas colegas Renata e Maria já disseram e explicaram muito bem até agora a respeito da sucessão. A sucessão no primeiro momento sim parece algo complexo, mas nós não podemos deixar de lado a sua importância no nosso dia a dia. Ainda mais quando nós estamos vivendo em uma família que infelizmente acontece fatos que há a necessidade de começar a discutir a respeito de sucessão, de inventário, seja através da morte de alguém próximo a nós. Com a pandemia, por exemplo, já foi dito também pela Renata como que os números de mortes aumentaram. Contudo, saber detalhadamente o Instituto da Sucessão, ele se torna importante para começarmos a prever coisas lá na frente que poderiam ser evitadas. E isso eu digo especificamente no que tange ao casamento e à união estável. Como assim, William? Pessoal, existe muita diferença do casamento e a união estável. A Renata já disse logo na introdução desse vídeo um pouco a respeito dessa diferença e eu venho agora complementar, recapitulando aquilo que foi dito, para que nós possamos trazer um pouco mais de detalhes
haja vista que, e na maior parte da família brasileira, há esse tipo de arranjo familiar através da união estável. O casamento, ele diferencia-se da união estável exatamente quanto à sua formação. Enquanto que no casamento a formação é através de um ato formal, ou seja, regulamentado pelo Estado, onde a pessoa que quer unir-se em matrimônio, o primeiro passo é dirigir-se até um cartório de registro civil, fazer todo o processo de início do casamento, dessa regularização, e ao final ser lavrado pelo oficial do cartório uma certidão de casamento, na qual ela se dará antes através do juiz de paz, quando aquele casal vão até o juiz de paz e mostrar o seu desejo ao casamento. Enquanto que a união estável é algo mais informal, não precisa de toda essa formalidade como o casamento, basta apenas que o casal tenha entre si o desejo de morarem juntos. E com a pandemia isso aumentou muito, onde com o isolamento social as pessoas resolveram unir-se numa mesma moradia, compreendem? Então, a necessidade de distinguir casamento da união estável. A união estável também, pessoal, precisa ter os 3 requisitos para ser identificada como tal. Além de morar juntos, esse casal precisa ter a questão duradoura, né? Eles moram juntos, mas de forma duradoura. Também tem que ser algo público e notório. A questão da união deles deve ser pública para as outras pessoas. As pessoas precisam vê-los como realmente um casal. E, por último, a constituição de família. Então, são os 3 requisitos que faz com que haja uma união estável. Ambos, casamento e união estável, elas são entidades familiares regidas pelo direito de família e garantidas e preservadas pela nossa Constituição. Mas por que eu estou trazendo casamento e união estável, sendo que o nosso tema desta aula é direito sucessório? Porque, como foi dito também pela Renata, nós não escolhemos as pessoas que vão morrer. É algo que é natural da vida. Então, a pessoa que é formada pelo casamento, essa união tem que ter direitos a uma possível herança, assim como a união estável deve ter. Então, a gente saber diferenciar esses 2 institutos é muito importante, por quê? Por conta que há peculiaridades em relação aos 2 no que tange ao direito sucessório. Por exemplo, como que fica a herança no caso de um casamento? Se um dos cônjuges, que é o termo que foi dito de casados, um deles falecem, o outro vai ter direito à herança conforme o seu regime de bens. E o regime de bens do casamento, ele é algo que é escolhido pelo casal no momento da celebração do pacto antinupcial que vem antes do casamento. O casal chega no cartório e fala: queremos casar e nós queremos escolher o regime da separação de bens, por exemplo, onde os bens não vão se comunicar. Perfeito? Vai ser lavrado um pacto antinupcial dizendo que eles vão se casar sob o regime deste bem.
assim como em outros regimes. Então, é este regime que vai determinar como ficará a herança no caso do casamento. Enquanto a união estável vigora o regime parcial de bens, ou seja, aqueles bens que os companheiros juntos após a união adquirirem em comum. Então é nesse ponto que tem o detalhe da herança. Só que há uma grande diferença. O nosso Código Civil, ele traz no seu artigo 1829 a questão dos detalhes dessa divisão, dessa herança ao cônjuge. Mas ao companheiro não é a mesma regra. Vai para um outro artigo que é o artigo 1790. E aí que está o grande detalhe. O artigo 1790, ele deixa com que o companheiro fique muito abaixo do cônjuge. Ou seja, a pessoa que é casada, ela possuiria mais direitos do que aqueles que fosse através de união estável. Vocês conseguem entender a disparidade, a desigualdade entre esses institutos? Mas como é desigual, mas como que pode ser tão diferente, sendo que o objetivo é o mesmo, o amor, o afeto, estar junto, constituindo uma família? É isso. Nesse ponto de vista, não poderia ter essa desigualdade. Por isso que o STF, o nosso Superior Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, ele declarou o artigo 1790, em 2017, inconstitucional. Através dessa decisão de 2017, o artigo 1790 tornou-se inconstitucional, ou seja, vai contra a nossa Constituição. Através desse julgado, companheiro e cônjuge se tornaram equiparados em mesmos direitos no que tange à herança, ok? Então, e a divisão de bens? A divisão dos bens do cônjuge vai ser conforme o regime de casamento que foi determinado lá no momento da celebração do pacto, enquanto que o companheiro vai ser o parcial de bens. Mas e se a união estável eles não quiserem a parcial de bens, mas a universal? É possível? É possível, desde que haja uma formalização dessa união estável perante o cartório, para que eles estipulam entre si um regime de bens diverso daquele que a lei impõe como regra. Vocês percebem que tanto a herança da união estável precisa da formalização no cartório. Então a pessoa precisa formalizar. Se ela está vivendo em união estável de forma sem ter um documento que prove, vai ter que ser primeiro discutido, reconhecido essa união estável, para depois vir o direito à herança. Por isso que é importante que haja essa formalidade na união estável. Ou seja, você está vivendo com alguém que vocês querem morar junto e se transformarem numa família, não precisa de se casarem. Vão ao cartório e fala: eu gostaria de fazer um pacto de união estável. E esse pacto traz grandes vantagens, sendo uma delas o direito à herança. Vocês percebem que isso pode evitar muitas dores de cabeça futuras para um reconhecimento de um direito que está nítido. Nós temos como exemplo o caso do Gugu. É nítido, é público, é notório.
foi duradouro também a questão da formação da família dele com a que está reivindicando o seu direito e o reconhecimento da união estável. Mas por que tudo isso? Porque não havia uma formalidade antes. Então está sendo discutido na justiça esse reconhecimento, esse possível reconhecimento, para que ela possa também ter direito à herança. Esse é um exemplo que eu trago hoje para que possa exemplificar a diferença no que tange à herança, ao casamento e à união estável, e ao mesmo tempo mostrar que, pela lei, há diferença na equiparação, só que o STF supriu isso, equiparando o casamento e união estável. Cônjuges e companheiros possuem o mesmo direito à herança. Então, eu agradeço a atenção de todos vocês. Espero que vocês tenham entendido a importância desse tema no nosso dia a dia. Agradecemos por você nos acompanhar. Não se esqueça de curtir esse vídeo se você tenha gostado e de compartilhar ele para todos aqueles que você acha que vai ser importante ouvir aquilo que foi dito aqui. E não se esqueça também de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, para que você receba os vídeos novos através de avisos do YouTube e não perder nenhum conhecimento que está sendo trago para vocês de forma gratuita. Então nos vemos na próxima aula. Um abraço a todos.